Bom dia, gente. Tô esperando o pessoal entrar, tá? Bom dia. Acordou, Luiz Felipe? Uhum. Que voz de sono. Olha, estão faltando quatro. Ah, não, agora é três. A Eduarda entrou. Um bom dia para quem entrou depois, né? Vamos começar a apostila nova. Não sei se vocês conseguiram pegar já. Se não conseguir, não tem problema. Aí eu vou compartilhando os slides e depois vocês providenciam, então, tá? Porque à medida que a gente já for fazendo, já vai ter exercício para estar resolvendo, certo? Então, nós vamos começar a apostila 2. Acho que o Sérgio já tinha avisado, né, para vocês, que nessa semana a gente estaria começando o segundo bimestre. Eu vou compartilhar os slides aqui, tá? Aí vocês me falam se deu certo, se estão vendo. Estão vendo aí? Sim? Sim ou não? Sim, Então tá, sim. ótimo. Ó, eu vou começando então, embora tá faltando 3 alunos aí, à medida que eles forem entrando. E essa parte, então, gente, ela vai. Não é muito complicada, por quê? Porque na apostila 1, a gente já falou um pouquinho de célula, de organela. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai complementar, certo? Vai complementar, vai repetir as organelas, as funções que vocês já viram, e eu vou complementando algumas coisas, certo? Então começa aí na apostila. Eu não passei para vocês, gente, certinho, mas acho que, vixe, agora não vou lembrar, mas eu mando no grupo aí a divisão da matéria, tá? Que a minha e a do Renato. O Renato não começou ainda essa, né? Porque se ele começou, às vezes ele já passou. Mas eu acho que ele vai fazer a segunda parte. Eu vou conferir como é que é lá, que eu esqueci do material. Mas eu mando no grupo a divisão da matéria para vocês, tá? Então, a gente vai ver aí as organelas celulares e reforçar um pouquinho as funções. Então, eu coloquei aqui uma célula representando uma célula, que é a membrana, ó, com os poros, né, para fazer trocas, que a gente já viu o transporte. E aqui dentro, ó, como se fosse uma cidade, uma fábrica, né, em funcionamento, que a célula, na verdade, é isso. Ela está produzindo muitas substâncias, então vai entrar produto, vai sair, né, para ela poder estar funcionando em perfeito equilíbrio aí. Aqui só para a gente rever, que também vimos na apostila 1, que tem célula eucarionte, procarionte.
A célula eucarionte é aquela que tem núcleo. E a procarionte é aquela que o material genético fica solto no citoplasma. Então, a gente precisa lembrar essa diferença, porque ele pode te dar um desenho e perguntar qual é a eucarionte, qual é a procarionte, por quê? E pedir exemplo. Então, sempre a procarionte sem núcleo é a bactéria, né? E a eucarionte pode ser uma célula animal, uma vegetal, um fungo, um protozoário. Todos esses representantes aí desses reinos, a célula tem núcleo. O que mais? Aqui, uma célula bem completa, com todas as organelas. E aí a gente tem que lembrar, quando a gente estudou também na apostila 1, que a gente diferenciou, além da procarionte e eucarionte, a gente diferenciou a célula animal e vegetal. Então, nós vamos rever as organelas, a função delas, né? O que é básico na célula, que até uma bactéria tem? A membrana, o citoplasma, que é o preenchimento, né? O material genético, que no caso da bactéria não fica no núcleo, e os ribossomos, que são as bolinhas. Toda célula tem membrana, citoplasma, material genético e ribossomo. Então, isso é mínimo, tá? Aí a célula mais complexa vai ter um monte de organela, que aí é onde a gente vai estar revendo, certo? Lembrando que célula animal e vegetal são diferentes, pelo fato principal aí que a célula vegetal faz fotossíntese, né? Mas aqui é uma célula animal, ó, para a gente rever aí, que eu acho que vocês vão lembrar. A célula animal tem centríolo, que é esse, parece um cilindro oco, um ovelhinho, né? Que faz a divisão celular. Na célula vegetal não tem. E a célula vegetal, além, aqui está o formato, né? Mas não é o formato que vai diferenciar, porque às vezes elas vão estar com o mesmo formato no exercício. A célula vegetal tem o vacúolo, que é uma bolsa de armazenamento, tem o cloroplasto para fazer fotossíntese e tem a parede celular. A célula animal, além do centríolo, ela tem uma organela chamada lisossomo. Então, era isso que a gente colocava lá de básico na apostila 1. Ah, qual é a célula animal? A célula animal é a que tem centríolo e lisossomo. E a célula vegetal é a que tem vacúolo, cloroplasto e parede celular. Então, isso é o básico que diferencia as duas células. O resto vai ser meio que semelhante. Tá vendo, ó? Retículo endoplasmático rugoso, que é o que tem as bolinhas, o retículo endoplasmático liso, que não tem as bolinhas, o complexo de Golgi, que aqui no caso está representando, acho que aqui, as mitocôndrias, e assim a gente vai rever uma a uma, tá? Então, aqui é o Golgi, ó, mitocôndria. Então, tem semelhanças? Tem. Até a bactéria, porque ela tem membrana, citoplasma, material genético e ribossomo, comum com animal e vegetal. Aí, animal e vegetal vai ter de diferente o centríolo, o lisossomo no animal, o cloroplasto, o vacúolo e a parede celular na vegetal. As demais organelas são comuns, certo? Aqui eu coloquei uma bactéria, que também não vá pelo formato, tá? É que essa bactéria aqui tá um pouquinho diferente, porque eles colocaram algumas estruturas locomotoras, flagelos, fímbrias, né? Mas lembra, gente, que a bactéria também tem parede celular, que é um reforço que vai estar protegendo a célula, tá? Igual a célula vegetal, não é a mesma composição, mas ela também tem parede celular, certo? E aqui, ó, a gente comentou muito rápido, eu vou detalhar um pouquinho mais, de como eles acham que as células foram evoluindo. Então, a célula, a primeira célula, o primeiro ser vivo que surgiu na Terra, tudo indica, né? Acho que vocês viram essa parte aí com o Renato, de que a vida surgiu, a primeira célula de reações químicas, né? Os gases da atmosfera terrestre, que era hidrogênio, metano e amônia, eles reagiam com as descargas elétricas e começaram a formar moléculas orgânicas, aminoácidos, aí esses aminoácidos formaram proteína, aí essa proteína foi formando o primeiro ser vivo, a primeira célula que era simples, como uma bactéria. Então, não tinha núcleo.
Mas aí surgem as células com núcleo. Como que surge? Então, eles fizeram teorias. E uma teoria sobre a evolução das células se chama teoria da endossimbiose. Endo, dentro. Simbiose no sentido de um ser ajudar o outro. Então, vamos imaginar que lá, quando vivia essa bactéria que se formou há milhões de anos atrás, as condições ambientais estavam mudando, estavam difíceis, né, para o ser vivo. E aí, eles acreditam que a célula, ela começou a sofrer um monte de dobrinha. A própria membrana foi se dobrando e aí começou a formar algumas organelas que a gente chama de organelas membranosas, que seria o Golgi, o retículo endoplasmático e a própria carioteca. As dobrinhas da membrana formou a carioteca, porque ela não tinha. Então, a célula já ficou de procarionte, ela já se tornou eucarionte. Aí, a mitocôndria, que tem DNA próprio, eles acreditam que ela era independente. Por isso que ele pôs aqui uma bactéria. Era como uma bactéria que vivia no ambiente sozinha. E ela tem DNA próprio, ela conseguia se duplicar. A célula que já estava modificando englobou essa bactéria, que é a mitocôndria. E ela conseguia fazer energia. Então, ela ajudou a célula a fazer energia e a célula ajudou essa bactéria, que era aeróbica, porque ela deu proteção, abrigo, né? E uma começou a ajudar a outra, por isso simbiose. Então, a célula, além dela se tornar eucarionte, porque ela tinha núcleo, agora ela é aeróbica, porque ela consegue fazer a respiração celular, certo? Com a mitocôndria. E algumas células, além de englobar a mitocôndria, englobaram também o cloroplasto. O cloroplasto também, eles acreditam que era independente, porque ele tem DNA próprio, ele consegue se autoduplicar, independente da célula. Então, isso vem comprovar. Mesma coisa da mitocôndria. Então, algumas células englobaram as mitocôndrias e o cloroplasto. Então, além dela ficar eucarionte, ela ficou aeróbica e autótrofa. Então, essa teoria basicamente explica como as células foram evoluindo. Da procarionte surge a eucarionte, daí a eucarionte fica aeróbica, né? Capaz de fazer energia usando o oxigênio com a mitocôndria, e aquelas que conseguiam energia e faziam fotossíntese porque englobaram o cloroplasto. Então, é uma teoria, né, gente? Mas ela é bastante aceita por conta de tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto terem DNA próprio. Isso mostra uma certa independência em relação à célula, eles se duplicam independente do núcleo. Então, eles acham que um dia essas duas estruturas eram independentes. Então, aqui é uma animaçãozinha mostrando a endossimbiose. A célula englobando a mitocôndria e essa mitocôndria se duplicando dentro da célula e vivendo melhor. Então, essa associação foi tão importante que a partir desse momento todas as células, algumas, né, com exceção da bactéria, né, que permaneceu algumas sem mitocôndria, a partir daí, então, elas começaram uma a ajudar a outra. E aí, não tem na animação, algumas células englobaram também o cloroplasto, e ficou aeróbica e autótrofa. Aqui é um resuminho, ó. A bactéria sem núcleo, procarionte. Aí, com o tempo, ó, as dobrinhas e reentrâncias da própria membrana formaram a carioteca e formaram as organelas membranosas. Aí, algumas células englobaram a mitocôndria, portanto, ficaram aeróbicas. E algumas, além da mitocôndria, englobaram também o cloroplasto, portanto, aeróbicas e autótrofas, certo? Então, se colocar lá no exercício as dobrinhas, as reentrâncias da célula, foram formando as organelas membranosas, carioteca, Golgi, retículo endoplasmático, que estaria aqui, ó. E aí a endossimbiose, que englobou a mitocôndria e o cloroplasto, certo? A membrana plasmática a gente viu bastante, com bastante detalhe, com bastante exemplo de exercício, né? No final da apostila 1. Então, basicamente, a célula tem a membrana, o citoplasma, se ela é eucarionte, o núcleo, né? E aí ela vai ter todas as demais organelas. A membrana é aquela que faz as trocas, né?
permeabilidade, e ela é representada pelo modelo mosaico fluídico que a gente já viu. Ela tem duas camadas de lipídios, que está representada em azul, ligadas, e as proteínas intercalando. E o glicocálix aqui que faz o reconhecimento celular. Então, isso acho que a gente viu e fez revisão e fez exercício, né? Tranquilamente. Então, aqui seriam as funções básicas da membrana. Mantém a célula, a estrutura da célula, faz a permeabilidade, faz a regulação de substâncias, o reconhecimento celular, né? Transporte. Então, seria a função básica aí que a gente já falou. Aqui os dois tipos de transportes, né? Que a gente viu. Aqui ele está indo contra o gradiente de concentração, é o transporte ativo. As partículas vão passar do meio menos concentrado para o mais concentrado. E aqui a difusão. Aqui no caso está representando a difusão facilitada, lembra? Porque aqui eu tenho a proteína de membrana. Os transportes através da membrana que a gente já viu. O glicocálix, que faz com que uma célula reconheça a outra, né? Uma do ladinho da outra, sabendo que se ela estiver se dividindo, então não tem mais espaço, para não ter riscos de formar os tumores, né? E as proteínas aqui, então, carregadoras, que normalmente tem poros na membrana, e as substâncias passam através delas também. Então, eu tenho os transportes passivo, difusão simples, né? Difusão facilitada, e o transporte ativo, que é o que gasta energia, que vai contra o gradiente de concentração. Então, tudo isso a gente acabou de ver aí na apostila. Agora, a apostila de vocês, a nova, ela divide, gente, as organelas em organelas não membranosas e organelas membranosas. O nome vai te dar uma dica, né? Se eu for chamar de organelas não membranosas, não são aquelas que foram formadas a partir das dobrinhas da membrana. Que eu falei, a dobrinha foi acontecendo, as reentrâncias, e formou a carioteca, formou o retículo, formou o Golgi. Então, essas de membrana a gente vai ver na sequência. Hoje a gente vai ver, que eu não sei se dá tempo de tudo, né? Mas as não membranosas. Começando aqui por uma estrutura que eu acho que eu até comentei muito rapidamente na apostila 1, que se chama citoesqueleto. Pensa no nome, ó, célula, esqueleto, que dá sustentação. É mais ou menos isso, tá? Então, aqui, ó, nessa figura, é como se aqui fosse a membrana, ó. Não fizemos a membrana. Aqui é o núcleo da célula. O que é o citoesqueleto? É um conjunto de filamentos de proteína, que está representado em amarelinho aqui, ó. Ele forma tipo o arcabouço dentro da célula. Para quê? Para a célula ficar com o seu formato íntegro. Como ela é muito pequena, microscópica, né? Qualquer pressãozinha poderia achatar a célula, imagina. E se você achata a célula, as organelas que estão aqui vão ficar comprometidas. Então, o citoesqueleto, ele vai manter o formato da célula. Não dá para ver, tá? Nem no microscópio. Aqui eles fizeram tipo utilizaram um corante, né? Meio que bioluminescente, para a gente ver aqueles fiozinhos minúsculos, muito finos, que formam esse citoesqueleto, certo? Então ele vai formar, vai dar a forma para a célula. E basicamente, gente, o que eu quero de vocês que lembrem que o citoesqueleto é formado de filamentos de proteína. Um monte de fiozinho fininho, fininho, que vai se entrelaçando aí no citoplasma para manter, então, o formato da célula. Então, ele vai sustentar, manter o formato, né? E aí ele vai permitir que as substâncias aqui dentro vão se deslocando. Porque às vezes, vamos supor, a água vai de uma organela, vai para outra, vai para o núcleo, sai do núcleo. Mesma coisa quando a gente estudou DNA, né, RNA, o material genético. Aí o RNA vai fazer a proteína e assim vai tendo as trocas. Então esse citoesqueleto ele vai manter essa célula para ela ter essa forma íntegra, sem riscos de afetar o metabolismo da célula, certo? Aí na apostila, ó, quem já tiver com a apostila, acho que tá no comecinho, eu não pus a página aqui, ó, tem essa tabela. Aí vai falar, professora, por que você pôs aí? Porque eu vou ter que decorar? Não, por favor, tá? Eu coloquei a tabela porque a gente vai
só comentar isso, que é o que eu falei. O citoesqueleto. O que é o citoesqueleto? Então, vocês vão falar, são muitos filamentos finos de proteína que está no citoplasma para manter a forma da célula. A função é essa, formar um arcabouço ali para a célula ficar na sua forma íntegra. Só que aqui nessa tabela, ele detalha, vai estar um detalhamento para vocês de que tipo de filamento proteico tem no citoesqueleto, entendeu? E é isso que eu não vou ficar também batendo e cobrando detalhes. Mas aí você vai abrir a apostila, vai se deparar com essa tabela, vai ver esse monte de nomezinho. Então, por exemplo, ó, algumas fibrinhas de proteína fininhas são chamadas de microtúbulos. O microtúbulo, ele é formado por uma proteína chamada tubulina, que se assemelha ao cilindro oco, igual o centríolo, mais ou menos, só que mais fininho ainda, tá? Então é como se você tivesse um monte de fiozinho oco formando os microtúbulos. Então aí ele tá falando, ó, perceba, ó, a maioria, ó, manutenção do formato da célula. Então ele vai manter o formato da célula, o microtúbulo. Aí, uma outra função desse tipo de proteína que é o microtúbulo é formar cílios e flagelos, que a gente vai ver que tem célula, por exemplo, o espermatozoide, ele tem um flagelo para locomoção, certo? Então, aí o que vai acontecer? O microtúbulo é que vai formar. Tem célula que tem cílios. A célula da traqueia, por exemplo, que é o tubo respiratório, tem um monte de pelinhos que são cíliozinhos microscópicos que ficam mexendo para eliminar os resíduos de poeira, né, de sujeira que entram junto com o ar, para limpar a traqueia. Então, é o microtúbulo, esse tipo de proteína, né, a tubulina aí, que forma o cilindro oco, que vai formar o cílio flagelo, certo? Na divisão celular, quando a gente estuda o centríolo, né, forma as fibras do fuso, então ele participa também da divisão celular, é um tipo de proteína que vai formar as fibras do fuso, que depois a gente vai detalhar mais, tá? E ajuda também na movimentação de algumas organelas dentro da célula, tá? Algumas organelas aí, as vesículas, por exemplo, quando a gente estuda o lisossomo, ele vai se deslocando na célula. São essas proteínas que ajudam nesse deslocamento. Aí eu vou ter que separar, professora, a função de cada um? Não. Então, veja bem, aqui eu estou explicando para você conseguir associar algumas funções. Pode citar que o citoesqueleto é formado por filamentos de proteínas, tá? Mas são 3 tipos diferentes. E como a apostila trouxe, eu vou comentar com vocês, tá? Além dos microtúbulos, então, que é essa proteína tubulina na forma de um cilindro oco, tem um grupo de proteínas chamada filamentos intermediários, que são proteínas fibrosas, ó. Essa aqui, então, forma um cilindro oco da proteína tubulina, principalmente, e essa aqui é um tipo de proteína fibrosa. Como um exemplo aí, eles deram a queratina, que eu acho que vocês já ouviram falar. Aí ela vai formar tipo cordinhas mesmo, bem fininho, certo? Aí ela também mantém o formato da célula, tá? Ela vai ancorar as organelas, o núcleo e as organelas, porque, gente, dentro das organelas tem moléculas. Então, imagina que se eu colocar um grão de feijão dentro de um copo de água, ele afunda. Ele é pesadinho, né? Mais denso que a água, ele afunda. Então, imagina o citoplasma que é gelatinoso. Você tem lá uma organela, o núcleo que tem material genético, ele é pesado. Então, se eu fosse pensar, ele ia para baixo, sempre para baixo, pensando na célula, né? Então, o que que essa proteína vai fazer? Ela vai segurar o núcleo no lugar e todas as outras organelas também, vai posicionar as organelas. Porque, de certa forma, elas têm substâncias dentro, têm moléculas, elas têm um certo peso, né? Então, aí a proteína e o filamento intermediário, essa queratina, essa proteína fibrosa, ela vai manter o núcleo e as organelas na posição, certo? Também participa da divisão celular, ó. Tá vendo? Então, a função manter o formato da célula, fazer a divisão celular é comum para praticamente todas esses tipos de proteínas que eles estão dividindo aí, tá?
E aqui ele fala que ele também une as células adjacentes, né? Formando os tecidos. Então, é um tipo de proteína também que ajuda uma célula a ficar pertinho da outra, certo? Então, de diferente aqui, ó, o que eu posso imaginar? Que o microtúbulo forma os cílios e flagelos. De mais importante aqui de diferente. E aqui, os filamentos intermediários, eles mantêm as organelas no lugar. Olha o terceiro tipo de proteína, microfilamentos. Então, microtúbulos, microfilamentos. É como se a gente tivesse aqui numa ordem, ó, do maiorzinho para o menorzinho. Por isso que esse é o intermediário, tá? Então, o microtúbulo, depois o filamento intermediário e o microfilamento, é o mais fininho, tá? Ele é formado por uma proteína chamada actina. Actina e miosina. Essas proteínas também são muito faladas quando a gente estuda músculo. São proteínas que fazem o músculo contrair, tá? Mas aqui dentro da célula, então, são esses fios fininhos que também mantêm o formato da célula. E aqui uma função específica, ó, eles causam mudanças no formato da célula. O que é isso? Mudanças no formato da célula. Lembra da ameba que faz pseudópodes, falsos pés? É esse tipo de proteína que faz esse movimento, tá? Tem um tipo de célula vegetal, tem um movimento chamado ciclose dentro da célula vegetal, que muda às vezes o cloroplasto de posição para ele pegar mais luz solar na hora da fotossíntese. Então, é um tipo de proteína que vai ajudar, então, nesse movimento, tá? Dentro da célula. Então, atua, de certa forma, aí nessas mudanças aí nos movimentos internos da célula, tá? Que eu vou mostrar depois na sequência. Então, resumidamente, são 3 tipos de filamentos que formam o citoesqueleto, né? Que são essas proteínas bem fininhas, e, em geral, eles mantêm o formato da célula, né? Mantém aí a estrutura da célula, só que o microtúbulo, especificamente, além de manter o formato da célula, ele forma cílio e flagelo. O filamento intermediário, ele vai ancorar as organelas, dar um apoio para as organelas, e o microfilamento, ele vai estar atuando, então, de certa forma, nessa mudança do formato celular. Isso é específico de cada um, tá? Mas se você colocar como geral, mantém o formato da célula, forma cílios e flagelos, tá ótimo. Não precisa ficar detalhando qual filamento que faz qual função, tá? Porque aí fica bem complicado. Aqui, ó, então, é a função específica dos microfilamentos, que é essa mudança no formato da célula. Então, tem a ciclose, que é um movimento das organelas dentro do citoplasma. Tá? Então, eu falei que acontece principalmente na célula vegetal. Um exemplo clássico é o cloroplasto se movimentando. E o movimento ameboide, que aí as proteínas vão se movimentando aqui dentro, ó, e formando os falsos pés. Vão trazendo um movimento aí, é o citoesqueleto que faz isso. Tá vendo? A ciclose aqui eu não tenho o movimento, mas seria o cloroplasto meio que se deslocando aqui ao longo da célula vegetal. Então, isso chama ciclose. E aqui é o movimento ameboide, ó, o pseudópode. Então, são esses microfilamentos aí, né, do citoesqueleto que vão modificando o formato da célula, certo? Aí, gente, tem 10 minutinhos ainda, dá pra gente falar mais um pouquinho. A gente tem aí apesar que vocês têm que ter um tempinho, né? Mas tudo bem, eu vou comentar aqui do centríolo e aí a gente encerra para vocês prepararem para outra aula. Então, ó, o centríolo também é formado dessas fibras de proteínas, certo? Que são, elas se dispõem, né? Em um conjunto de 3 fibrazinhas, formando um trio de cilindrozinhos, né? E aí eles vão se dispor em 9 conjuntos desses trios para formar o cilindro oco. Então, o centríolo também não é uma organela membranosa, porque ele é formado por filamentos de proteína, que é o microtúbulo, que a gente viu aqui, né? Na tabela.
Então, o microtúbulo, ele vai formar o centríolo e vai formar os cílios e os flagelos. É dessa forma que as fibrazinhas de proteína se juntam, ó, formando triozinhos até formar um cilindro oco, tá? Quem tem centríolo? Célula animal, que eu falei, a vegetal não tem, aqui fala vegetal inferior, mas seria relacionado mais com algas, tá? E os protistas. Então, quando vai citar a diferença de célula animal e vegetal, vegetal não tem centríolo, certo? Que mais? Aonde eles se localizam? Lá no citoplasma, para quê? Para fazer a divisão celular e formar os cílios e o flagelo, que é o que estava lá na tabela que eu falei, é específico do microtúbulo, ó, formar cílios e flagelos e participar da divisão celular, porque vai formar as fibras do fuso, que depois a gente vai estar detalhando isso. Então, duas organelas não membranosas, o citoesqueleto, que é formado por um conjunto de fios de proteínas, né, que dão sustentação, mantém a célula, né, mantém as organelas posicionadas. E os centríolos, que aparece só na célula animal, cuja principal função é participar da divisão celular e formar os cílios e os flagelos. Tá vendo? Aqui é a divisão celular. O centríolo, que são esses tubinhos, formando as fibras do fuso, que são as fibras de proteína, ó, que vai separar o material genético para a célula se dividir. Então, quando eu falo, o centríolo participa da divisão celular, é isso, ele separa o material genético, ó, tá puxando, vem dois para cá e dois para cá, se liga no material genético, separa o material genético, uma parte vai para uma célula, uma parte vai para outra e a célula se divide. É essa a função do centríolo em termos de divisão celular. Tá vendo? Aqui ele tá mostrando que ele é formado por um conjunto, né? Aliás, 9 triozinhos de fibras de proteína, certo? E ele forma também os cílios e o flagelo. Então, aqui está o flagelo do espermatozoide, que tem a função de locomover a célula para ela chegar no óvulo, né? Então, é o centríolo que forma o flagelo, esses lá da tabela, né? Os microfilamentos. E aqui os cílios. Esse aqui é um protozoário ciliado, ó, dá para ver aqui que ele está batendo os cíliozinhos, os pelinhos, para se locomover. Aqui no caso ele está se alimentando, tá? Então ele se move para buscar alimento na água. Olha aqui como dá para ver os cílios. Então é o centríolo também que forma, certo? Então, gente, basicamente aqui, então a gente vai acrescentar na apostila 1, o centríolo. O centríolo participa da divisão celular. Ótimo, agora o centríolo participa da divisão celular, forma os flagelo, forma o cílio, certo? Importante estar lembrando aí. E aqui, outra organela não membranosa são os ribossomos, que aqui a gente não vai detalhar muito, a gente vai simplesmente falar o ribossomo faz a síntese proteica, igual a gente falava na apostila 1. Aqui ele só está mostrando ó, que ele é formado por duas peças unidas, aí elas se fundem, formando o ribossomo. Lembra que o ribossomo a gente tem muitos soltos no citoplasma, ou ligados no retículo endoplasmático. E aí ele vai então fazer as nossas proteínas. Então as bolinhas aqui estão representando as proteínas, certo? Aqui também, ó, ribossomos espalhados pela célula ou no retículo. Quando ele vai fazer a proteína, tá aqui o ribossomo, vai precisar do material genético, que depois a gente vai detalhar também, para ele fazer a proteína. Então ele é como se fosse uma fábrica de proteína, o ribossomo, certo? Aqui também, ó. Pode aparecer esse termo, ó, polirribossomo. O que é um poli? Poli, muitos. Muitos ribossomos associados que vão fazer muitas proteínas ao mesmo tempo. Então, o termo poli de muitos ribossomos, tá? Então, ele vai dar origem a várias moléculas de proteínas, certo? Então, de organela não membranosa são essas. Como tá tudo junto lá na apostila, eu vou passar já a matéria que é a minha, tá? Vocês podem esperar para fazer o exercício. Deixa eu dar as organelas. Apesar que tá separado, viu, gente? Tem exercício das não membranosas e tem exercício das membranosas. Se vocês não tiverem aí, pegar o material já não tiverem muito apertados,
dá para estar fazendo das não membranosas, que são só essas três, certo? Então, eu dei 3 organela, o citoesqueleto, o centríolo e o ribossomo. Tá? Então, tem lá na apostila um exercício referente a isso. Alguma pergunta, gente, dessa parte? Quando vocês forem pegar a apostila, ou já estão com a apostila, dão uma olhada nos textos, nas figuras, que isso vai ajudando vocês a fixarem melhor, tá bom? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Deu certo o exercício, vocês fizeram? Eu ainda não consegui abrir no portal, tá? Para conferir lá, eu espero que todos tenham feito. Ninguém falou nada, se teve problema ou não. Acho que hoje vocês têm uma provinha também, né? A provinha de hoje, gente, é referente à matéria do final da apostila 1, tá bom? Que é a parte de transporte através da membrana mesmo, que a gente já viu, transporte passivo, ativo, então essa parte aí, tá? Que é bem simples também. Tudo bem, então? Estão acordados aí? Uhum. Então, o Yuri tinha entrado? Aham. O Yuri tinha entrado? Não, é por causa que eu sempre acordei atrasado. Agora foi a primeira aula que eu tô entrando sul. Ah, então tá bom, porque eu não lembro mesmo de você ter vindo. Aí eu fazia a chamada só focando nas pessoas que estavam, né? Então, bem-vindo às aulas online, né? Eu espero que agora logo a gente volte, abrir um pouquinho a câmera para vocês me verem, né? Logo a gente vai estar aí junto, se Deus quiser, né? Tem aí previsão talvez para o final de julho. Vamos torcer para que agora está abrindo um pouco o comércio, não sei como é que está aí em São Joaquim, para as coisas caminharem equilibradas, né? Não piorar, porque aí até o final de julho, quem sabe. Aí já passou esse frio, né? Que eu sei que vocês estão aí debaixo da cobertinha. Delícia, hein? Se tivesse que acordar e ir para a escola, tava todo mundo congelando. Apesar que vocês levam cobertor para a escola também, né? Vocês não dão muita bola para o frio, né? Bom, gente, então é isso. Fiquem no comecinho da apostila aí, acho que é o comecinho, vou conferir, vou dar as páginas para vocês, mas dá para fazer então o exercício da organela não membranosa, certo? Posso encerrar então? Bom, então eu vou Pode. encerrar, tá? Bom final de semana para vocês e até sexta, né? Sexta-feira a gente tá aí. Qualquer problema, gente, pode ir mandando no grupo durante a semana mesmo. Se eu não responder de imediato, porque às vezes eu tô dando aula em outras salas, né, em outra escola, mas eu tô atendendo todos vocês, tá? Pode ir mandando aí, tenha só um pouquinho de paciência que a gente vai tirando as dúvidas, ok? Ok. Tchau, gente. Bom fim de Tchau, semana, tchau. então, para vocês. Tchau. Até sexta. Pra você Ela- também. Até.